Olá, o Repórter MT está recebendo a doutora Paula Bunlai, ela que é presidente da Sociedade Mato Grossense de Pediatria. E nossa pauta hoje são as doenças respiratórias que têm aí afetado os pequenos. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Esse é o momento das ites? É. Por quê? Nós já estamos na fase do ano das ites, né? A fase do ano onde o clima oscila muito de quente a frio na nossa região e principalmente a secura. Então tudo isso predispõe tanto a distribuição dos vírus por aí, que é uma parte das causas das ites, mas também traz os quadros respiratórios alérgicos para as pessoas que têm esse componente alérgico. Tem alguma relação, a senhora acredita que tenha ocorrido aí, digamos assim, um comparativo de antes e depois da pandemia? Acredita que pela sua avaliação na quantidade de atendimentos, né, nesse momento está um pouco pior do que antes da pandemia? A gente consegue observar que sim. Mas de uma forma geral, as crianças socializavam, tinham uma vida habitual, todos nós, né, uma vida de convívio, e tinham as doenças já conhecidas, sabidamente cada período do ano, o que vem acontecendo agora. Porém, como teve essa janela, digamos assim, de 2 anos quase, onde as crianças circularam menos, algumas delas que nasceram no início da pandemia nem circularam antes disso na sociedade. Então, essa questão do sistema imunológico dessa criança, ele tá mais hiperresponsivo, porque ele tava sem trabalhar um tempinho, sem ficar doente. Então, agora ele tá mais hiperresponsivo. E os vírus, que estavam também todos sem achar onde morar, onde desenvolver doença, agora nesse momento estão aí encontrando a população toda já socializando, as escolas que voltaram desde o ano passado, as festas principalmente que já voltaram a acontecer, e às vezes as medidas de barreira do controle das doenças não está mais sendo rigoroso como foi no período da pandemia, devido à pandemia. Então agora os outros vírus estão todos soltos por aí. Sei, digamos assim, é um organismo, né, dessa criança aí que não teve esse período de convivência com diversos vírus, é um organismo mais frágil do que antes, né? Isso, porque a gente tem o que a gente chama de imunidade passiva. As bactérias, os vírus, todos os germes que a gente tem contato durante a vida, a gente desenvolve ao longo da vida a imunidade, uma resposta do organismo contra eles. Então, o nosso corpo ele é preparado para isso, para combater os agressores. Se durante a pandemia, por quase 2 anos, algumas crianças deixaram de ter esse contato, não desenvolveram essa imunidade passiva. E muitas crianças, inclusive, deixaram de ser vacinadas por conta da pandemia. Na verdade, as pessoas deixaram de circular, as pessoas deixaram, às vezes, de fazer consultas de rotina e, inclusive, os cartões vacinais deixaram de ser atualizados. Então, a mesma imunidade ativa que a vacina traz, vacina eu digo de todas as doenças, tá? Não tô falando aqui particularmente da pandemia, não. Mas até essas vacinas que traziam imunidade ativa deixaram de ser feitas, as imunidades passivas, por conta da falta do convívio com as doenças e pegar doenças leves e desenvolver isso no organismo, também não aconteceu. Então, duplamente a criança está em desvantagem, digamos assim, com o seu sistema imunológico. Então, eles estão todos hiperreativos, trabalhando a todo vapor, porque agora está acontecendo tudo junto. E assim, nessa época, quais são as doenças respiratórias mais comuns, né? E as mais preocupantes? As ites estão na moda. Sinusite, rinite, bronquiolite. Temos também as pneumonias que estão por aí e vieram, parece que um pouco até mais graves do que estavam acontecendo nos últimos anos. Então, assim, a gente tem, lógico, quadros leves, quadros moderados e quadros graves. É muito importante que toda criança precisa ter o seu pediatra, que conheça a sua saúde, que conheça o seu sistema imunológico, saiba as reações que esse organismo apresenta, para saber, a melhor pessoa a identificar se esse quadro é leve, moderado ou grave. Porém, a partir do momento em que a criança tem sinais de gravidade, e a gente pode citar aqui dificuldade para respirar, falta de ar,
obstrução nasal que a mãe não consegue contornar em casa com a limpeza nasal, com aspiração nasal, esse bebê às vezes precisa de ajuda. Essa criança ela precisa de uma avaliação médica, que às vezes precisa ser em pronto atendimento. Esses casos são emergenciais ou são urgenciais. Eles precisam buscar atendimento quando a criança tem algum desconforto ou dificuldade respiratória. Então, a dificuldade respiratória é o alerta, digamos assim, padrão para qualquer uma dessas doenças respiratórias. Exatamente. A criança está ofegante, afundando. Exatamente, costela, né? Afundando as costelinhas, afundando na região do pescoço. Você vê a criança com fome de ar, dificuldade para puxar o ar, dificuldade para soltar o ar. Às vezes é possível ouvir um ruído sem nem estar fazendo exame físico. Às vezes de longe você consegue sentir que a criança tem um chiado. Escuta um chiado no peito. Exatamente. A mãe coloca a mão e já sente um chiado no peito. Já sente uma vibração com chiado. Isso é pronto atendimento. Isso é pronto atendimento. Fora questões das febres altas por mais de 48 a 72 horas. Onde você viu que a criança já está começando a ficar cabisbaixa, mau estado geral, já não está aceitando se hidratar, não está aceitando alimentar. Então, essa criança já está demonstrando que está com déficit no comportamento, ela já não está na sua normalidade. 2 dias de febre. 2 dias de febre. Porque, às vezes, a febre ela vem alta, mas a febre, por ser alta, um episódio que resolveu com antitérmico, não significa, às vezes, muita gravidade. Mais gravidade seria uma febre persistente, mesmo que não tão alta, mas que cede e volta, que não cede, digamos, você dá o antitérmico, ela passa por algum tempo, ou baixa, né? Não passa tudo, mas baixa. Isso. Ou seja, ela persiste. Nesse caso, a gente tem um alerta maior aí. Sinal de que o corpo tá te dando sinais de que ele tá tentando reagir, A febre, a tosse, a gente tem que pensar o lado bom deles também, né? Eles também nos trazem um alerta de que aquele sistema imunológico tá funcionando, tá legal, tá reagindo contra algum agressor, seja ele alérgico, viral, bactéria. Mas tem outras formas da gente avaliar a gravidade da criança que não só a febre. Então, a febre é um sinal de alerta? É um sinal de alerta, mas é importante a persistência dela, o quanto ela derruba a criança, no sentido de que a criança fique em mau estado geral. Se ela tá brincando, tá comendo, tá tomando líquido, essa tá criança tranquilo. tem um quadro mais leve. Com certeza você pode aguardar, de repente conseguir uma agenda com seu pediatra do consultório. Às vezes não precisa ir para pronto atendimento, onde tem crianças com quadros mais graves, Sim. muito mais gravidade, e às vezes é até mais arriscado esse momento. Entendo. Falando sobre febre, doutora, a dica, né, para as mães. A partir de quantos graus deve ser medicada a criança? E ainda, a questão do banho gelado, ajuda ou atrapalha? Bom, primeiro de tudo, com relação à temperatura. Hoje a gente considera, e é mais prudente, 37,8 graus para você avaliar a necessidade de medicação. Menos que isso, entre 37 e 37,8, a criança está subfebril. É aquela reação, como eu te disse, pode ser que o organismo está só se organizando, está combatendo algum agente agressor ali. Então, é uma reação legal, esperada até desse organismo. Que bom que essa criança tem sistema imunológico para reagir contra o agressor. Mas passando de 37,8, a gente já começa a entrar numa linha em que a gente não sabe até quando ela pode subir, temperaturas muito elevadas podem trazer consequências ruins, então já é o indicado medicar. Tá? O analgésico simples, toda mãe deve conhecer os analgésicos permitidos para o seu filho, né? Lógico que todas elas precisam ter o seu pediatra que oriente isso. Então, ela já pode usar o antitérmico, hidratar essa narina, hidratar esse ambiente, umidificar o ambiente, facilitar com que a mucosa nasal fique mais agradável. Então, ela consegue segurar essa criança melhor. Então, temperaturas acima de 37,8, medicadas, a criança ficou bem, dá para esperar um pouquinho mais, só com esses cuidados das vias aéreas. Agora, acima de 37,8, eu estou medicando, estou vendo que persistiu mais um dia, estamos no segundo, estamos indo para o terceiro, ou às vezes do primeiro para o segundo, a criança já não está bem, já não hidrata, não aceita líquidos. E se principalmente vieram aqueles sintomas, a falta de ar, o desconforto para respirar, a dificuldade respiratória, o esforço, aí sim procurar o pronto atendimento com qualquer momento da febre. E tem como a mãe identificar
Tem sinais que diferenciam, que a mãe pode notar antes de sair correndo, né? Desesperado, meu Deus, o que está acontecendo, né? Se é uma gripe, se é uma bronquite, se é uma sinusite, qual it seria? Tem algum sinal, alguma coisa que se diferencie da outra? Bom, como eu tinha dito, a questão dos perfis de... os sintomas de piora, os sintomas de gravidade, que são os esforços, dificuldade para respirar, todos eles me falam algo mais compatível com a parte pulmonar. A gente divide... Skype gripe. Pode até ter resfriado sido, simples. porque o resfriado simples, o quadro gripal, até o próprio Covid, que traz manifestação até mais leve nas crianças, todos eles são infecções virais que podem se complicar com uma infecção bacteriana a seguir. Então, às vezes, a criança ela está evoluindo. Por isso que algumas vezes a mãe vai ao pronto atendimento, volta para casa com uma receita de remédio sintomático, soro nasal, e fica como uma virose. Dali 2, 3 dias a criança piora, volta para o hospital e é uma pneumonia. Então, é uma complicação de um quadro gripal. Não era uma pneumonia, se tornou uma pneumonia. Então, quando a gente tem essas manifestações respiratórias que começam no chiado e terminam lá na dificuldade para respirar, esses me dão indícios de maior gravidade de infecções da via aérea baixa. Parece-me que o pulmão está acometido. Eu preciso sempre de uma avaliação. Agora, quando a criança tem sintomas de secreção nasal, aquela coriza clara, às vezes coriza amarelada pela manhã, nem sempre a coriza amarelada precisa ser infecção, precisa ser sinusite. Mas os quadros de sinusite geralmente têm coriza amarela esverdeada. Então, uma coisa não quer obrigatoriamente dizer a outra. Se você tiver dúvida, o quadro está arrastado, passou daquele período de observação que eu consigo, compatível com segurar em casa com as medicações, aí sim precisaria de uma avaliação médica para conseguir individualizar e fazer esse diagnóstico em separado. É difícil jogar essa responsabilidade para a família. Que a mãe saiba diferenciar o que é rinite, o que é sinusite. Isso é muito difícil. Já acompanha um quadro desse, né? Exatamente. Um quadro de rinite, quadro de sinusite. A mãe que já sabe que o filho tem aquele quadro, que sabe, né? Que o filho tem, já não é o primeiro episódio. Então tem mães já chegando com o filho que teve bronquiolite ano passado, estão chegando dessa vez já falando pra nós. Com todos os exames do já ano tá passado, assim, né? tá do mesmo jeito, acho que é uma nova bronquiolite. Então as mães que veem os filhos tendo episódios repetidos realmente já conhecem mais. É observar se é o mesmo sintoma anterior, se tá diferente. Se tá diferente, exatamente. Sempre é importante um olhar atento pra criança. A criança não esconde, a criança não mente. Então, é muito fácil identificar a uma criança que saiu do seu normal. O pai e a mãe são as melhores pessoas para identificar isso. Não tá o normal, não tá brincando como brinca, não tá sorrindo a hora que sorriria, não quer fazer as mesmas atividades, essa criança não tá legal. Aí, nesse momento, ela merece uma avaliação médica do pediatra, com certeza. E a febre? Né? Voltando aqui à febre, né? É a medicação a partir de 37,8. Isso. E o banho gelado, não vale? O banho gelado, na verdade, é uma crença. O banho gelado não está indicado, por favor. Não vamos colocar as crianças na água gelada. A água, o banho, eles auxiliam na redução da temperatura da febre, mas é na temperatura habitual, onde que você daria o banho normalmente nessa criança. Não é hora de dar banho quente, também com certeza não. Morno. Agora, um banho morno, temperaturas habituais, refrescar o corpo de uma forma geral auxilia a redução da febre. Mas o banho morno, aumentar a hidratação, água, chás, se é uma criança que já tem idade de que possa ingerir suco, se é a criança que está só no aleitamento materno, aumenta a amamentação. Então a criança precisa se hidratar, precisa refrescar o ambiente, não é hora de muito agasalho, não, às vezes a criança está tendo até calafrios na febre, não é hora de agasalhar, mas a gente não precisa expor a criança a um clima frio, ao ar-condicionado, muito menos o banho gelado. Isso faz com que, às vezes, até a imunidade dá uma desequilibrada, o sistema imunológico pode até piorar, exatamente. Então, não está indicado banho gelado. Banho, se for dar, banho morno.
Pelo amor de Deus, gente, corta o banho gelado, quem tava seguindo a dica da vovó. Né? Isso é crença, né? Isso é antigo, né? É uma crença antiga. Faz algum sentido na redução da temperatura. Sim. Não é mentira. Não frio, total, morno. Banho morno, porque a gente vai conseguir baixar a temperatura, o analgésico já tá te ajudando. Então, a gente tem aí muitas formas de agir na redução dessa temperatura. Não precisa ser choque. E tem algum outro cuidado, doutora, nessa época que a gente está, principalmente na onda de frio, né? Quando tá aí nos dias de frio. Digamos assim, também é crença ou realmente faz sentido aquela orientação de não lavar o cabelo quando tá frio, não deixar descalço quando tá frio, ou né, quando o piso tá mais gelado, né, no início da manhã ou de noite. O que a senhora diz pra gente a respeito disso? Bom, a temperatura baixa, ela reduz como que eu diria, o nosso sistema imunológico ele tem que trabalhar em condições normais de temperatura, que é a temperatura habitual do nosso corpo. Quando a gente resfria demais ou quando a gente esquenta demais, o nosso organismo desequilibra, para de trabalhar naquela normalidade. Então, todas essas situações de lavar a cabeça no frio, pisar no chão gelado, tomar friagem à noite, né? Não sai na friagem, as avós sempre dizem isso. Tem todo um cunho aí, um fundinho de verdade. Tem um fundinho. Exatamente. A hora que o organismo resfria, que a criança faz hipotermia, ou qualquer organismo, o sistema imunológico ele dá uma paralisada. Até ele se reorganizar, o organismo se reaquecer. Então, não é legal o choque de temperatura. Então, quando não lava o cabelo no frio, é para não fazer choque de temperatura. Então, como é que a gente faz? Deixa de lavar o cabelo? Não. Então, a higiene é muito importante para a manutenção da saúde. Então, se é o dia de lavar o cabelo, é o momento de lavar o cabelo, a gente cuida do ambiente, para o quarto não estar gelado, o banheiro não estar ventilado, a gente ajusta a temperatura para ser um banho agradável, não precisa ser muito quente, mas um banho agradável, que a criança aceite bem, e secar bem os cabelos. Exatamente. Secar bem os cabelos. Após o banho... Não deixar dormir com o cabelo molhado. Evitar deixar de cabelo molhado dormindo ou sair mesmo, né? Na temperatura fria, né? Com o cabelo molhado. É bom evitar. O bebê pequeno, eu digo sempre para as mães, os bebês nascem em Porto Alegre, em Curitiba, não é verdade? Nascem no frio também. Mas como é que faz? Provavelmente e com certeza o controle do ambiente onde esse bebê vai receber o banho. Então a gente controla o ambiente do quarto, controla o ambiente da água, deixa o bebê bem agasalhado logo após o banho, desagasalha aos pouquinhos. Então precisa ter o controle da temperatura. Quanto menos a gente variar para muito e para pouco temperatura, melhor. É o choque térmico, né? Exatamente. A mudança brusca de temperatura é ruim. E, doutora, quais as dicas para a criança ter uma imunidade mais alta, né? E para escapar, tentar fugir das ites? A gente precisa deixar os nossos soldados todos bem alimentados, né? E todos preparados para o combate com qualquer infecção. Então, nossos soldados, que são o nosso sistema imunológico, eles gostam de alimentação saudável, equilibrada, então muita fruta, legumes, a criança precisa fazer todas as refeições adequadamente e saudáveis, então a gente foge dos pacotinhos, foge do que compra pronto, a gente prepara isso tudo em casa, é muito mais saudável e mais vitamínico, e água, chás, muita hidratação, bebês que são do leite materno, muito mamar, então é hora de mamar bastante, porque além de tudo a gente tem um clima muito seco. Então, para reverter a secura e deixar o organismo mais preparado e mais vitaminado, alimentação saudável, equilibrada, muita hidratação e condições adequadas de temperatura. Criança agasalhada, se necessário. Por que a questão dos docinhos, das bolachinhas e salgadinhos, por que tudo isso é tão prejudicial? Na verdade, assim, a gente todos esses alimentos que você citou não são fontes ricas de vitaminas. Né? A partir de 2 anos, quando a criança já está preparada para receber as vitaminas dos alimentos e digerir, incorporar isso para o organismo, se a gente ocupa o espaço dessa digestão, desse estômago com esses outros alimentos, a criança deixa de estar com fome nas refeições que são vitaminadas, né? Que são as refeições das frutas, dos legumes. Então a gente substitui um alimento não saudável por um mais saudável. Esses são muito ricos em açúcar, em carboidrato, que tem sua importância para o organismo.
mas tudo na dose certa. Então precisa aumentar a quantidade de vitamina, e vitamina a gente tem em fruta, e não em pacotinho. E é aconselhável também a vitamina diariamente, digamos, uso de vitamina D, uso de vitamina C, ou não? Pois é, todas as vitaminas, surgem muitos assuntos com relação às vitaminas, né? Cada hora é uma bola da vez, é uma que tá famosa, todo mundo quer comprar, usar. Tem umas que estão faltando. Tem algumas até em falta no mercado, mas na verdade, inclusive com as vitaminas, tudo tem sua dose, né? A hipervitaminose também é uma realidade, então exagerar em vitaminas também pode ter efeito colateral. Então, mesmo vitaminas precisam ser consumidas com indicação médica, com a indicação do pediatra, individualizando o tratamento. Tem crianças que precisam de reposição, tem crianças que não precisam de reposição, vai fazer mal usar. A gente até comentou relacionado à questão da pandemia, né? E agora a gente tem visto na imprensa, de modo geral, a reclamação aí, né, dos órgãos competentes que tem sido baixa a procura pela vacinação com relação à gripe. Agora é o momento da vacinação contra a gripe, né? Isso. Como a gente está tendo essa sequência de quadros aí de doenças respiratórias, de alguma forma pode ser que influencie que a mãe espere passar e todo esse processo viral o bacteriano para poder vacinar, né? Mas qual que é a dica? A quando não pode vacinar contra a gripe? Quais são os quadros que não pode levar a criança para vacinar? É uma crença errônea. Porque às vezes a pessoa confunde com a Covid, que é um período mais longo, né? Exatamente. Então, assim, se você tem certeza que a criança teve um quadro, rinite, sinusite ou até uma pneumonia, realizou o tratamento, a criança já não está no período febril, doente, convalescente, essa criança já pode ser vacinada. Algumas mães evitam mesmo. Tem uma coriza, tá com uma secreção nasal, tá espirrando muito, não vou levar para vacinar. Na verdade, não há contraindicação. Os períodos em que a criança tem febre, que aferiu no termômetro e confirmou que está tendo febre, aí o ideal é não vacinar, ou quando a criança tem quadros de diarreia. Então, essas são as duas situações que a gente prefere realmente que a criança não se vacine. Agora, fora isso, temos que lembrar que nós estamos numa fase do ano onde os narizes estão mais para chuveirinhos mesmo, então estão sempre mais secretivos, produzindo muco para se defender do clima e da secura. Então, não dá para esperar a narina estar 100% seca para poder vacinar. Vai atrasar muito a vacina. Se o bebê não está tendo febre, não está tendo diarreia, pode se vacinar. Tá na hora, tem que ir. Tá na hora, não pode atrasar. É importante. É bem importante. Doutora, obrigada pela sua entrevista, pelas suas dicas. Quero deixar o espaço aberto, caso tenha alguma situação importante que a gente deixou de comentar aqui nessa entrevista. Não, muito obrigada a vocês pelo espaço. O que a gente quer, na verdade, é a saúde para todos e que as crianças consigam enfrentar aí esse período do ano mais seco, mais frio, com saúde e qualidade de vida. Obrigada.